Se você ficou interessado nos timbres que o Tonex oferece, mas ainda tem dúvidas sobre como utilizar esse pedal com os seus outros pedais de efeito, então vem comigo que eu vou mostrar para vocês alguns conceitos bem importantes e também algumas possibilidades bem legais. Fala pessoal, algumas pessoas levantaram algumas questões sobre o uso do Tonex com outros pedais de efeito, como drive, wah-wah, delay, reverb, chorus, enfim. Como adicionar o que o Tonex Pedal oferece de melhor àquilo que você já tem aí no seu board. Então vamos lá, o Tonex, como vocês já sabem, é um sistema capaz de fazer modelagens a partir do seu amp, seu pedal de drive ou ambos, com ou sem gabinete incluído na modelagem. Porém, para utilizá-lo num contexto mais amplo, a gente precisa encontrar um caminho inteligente para não fazer um uso sem sentido ou até mesmo mais complicado do que seria se levássemos um amp real para o palco. Partindo do princípio que o Tonex e o Tonex Pedal, claro, foram feitos para facilitar a nossa vida, vamos sugerir aqui algumas soluções, mas primeiro precisamos entender algumas coisas. Alguns efeitos são tipicamente colocados antes do amplificador e outros depois do amplificador, através do FX Loop. Para quem não sabe, o FX Loop é um recurso que alguns amplificadores oferecem, permitindo que você adicione efeitos após a pré-amplificação, que é onde a maior parte do timbre é moldado no amp. Ou seja, através desse recurso você pode adicionar um delay após o sinal da sua guitarra ser distorcido pelo amplificador. Se isso ainda não estiver claro, fique aqui até o final e você vai entender isso melhor. Mas voltando à ordem típica de qual efeito vem antes ou depois nessa cadeia, podemos considerar uma prática básica. Isso não é uma regra, ok? Mas uma boa prática. Drives e distorções são colocados antes do amp, sejam eles usados ou não em conjunto com o drive do amplificador. Isso porque o sinal da guitarra vai ser distorcido antes da pré-amplificação, que é onde a maioria da coloração do amp aparece. Pedais de boost são colocados antes do amp se a intenção é esquentar o som clean ou empurrar o drive do amplificador. E podem ser colocados depois do amp caso você queira aumentar de forma limpa o volume do sinal já processado pelo pré, atingindo dessa forma apenas a seção de power do seu amplificador. Pedais de wah são colocados na frente do amp ou antes dos pedais de drive quando a intenção é distorcer o som de wah-wah da sua guitarra. Vale dizer que muitos pedais de wah acabam aumentando o volume na região média do som da guitarra por se tratar de um filtro ressonante. Isso pode também funcionar como um boost, gerando um drive um pouco mais agressivo ou até mesmo trazendo um pouco de saturação para o seu som clean. Mas caso você queira o seu pedal de wah soando mais limpo, menos agressivo, apenas como uma espécie de filtro mesmo, ele vem depois do amp ou do drive, mas nesse caso fique atento e veja se ele não traz um volume maior e indesejado ao sinal. Modulações, trêmolo, chorus, flanger, phaser costumam vir depois do amp ou de pedais de drive na cadeia. E mais uma vez, isso não é regra, mas é a forma de você trazer esses efeitos da forma mais cristalina possível ao seu som. Como as modulações são efeitos que trazem movimento constante ao sinal, aplicá-los antes do drive de um amp ou de um pedal suavizaria esse efeito ou até mesmo o descaracterizaria, por distorcer o sinal original junto com o sinal trazido pelo efeito da modulação. Efeitos de ambiência como reverbs e delays, via de regra, também são aplicados depois do amp. Isso porque a natureza dos algoritmos desses efeitos dependem do dynamic range e, consequentemente, da duração e qualidade do decay. E colocá-los antes da distorção de um amp alteraria esses elementos profundamente.
Porém, mais uma vez, música é arte, então experimente, faça tudo ao contrário e veja o que você acha dos resultados. Agora vamos ver uma opção interessante para resolver questões ligadas ao uso do Tonex aos multi-efeitos. Muitos priorizam o uso dos multi-efeitos, especialmente porque um único switch acionado pode gerar uma troca equivalente a 5 ou 6 ações diferentes, sem que o guitarrista precise praticar sapateado para trocar um efeito a tempo, numa situação ao vivo. E a boa notícia é que existem alguns multi-efeitos com preços bastante razoáveis, que podem ser associados ao Tonex com resultados bem legais. Basicamente, a saída para esse tipo de situação seria a conexão MIDI com o multi-efeito, o que faria com que uma simples troca de preset nesse multi-efeito pudesse também alterar o preset do próprio Tonex. Mas nesse exato momento eu não tenho aqui um multi-efeito que possibilite uma conexão MIDI com o Tonex. Então eu vou demonstrar uma outra forma, que é através do FX Loop de uma pedaleira. No caso, eu usarei os efeitos da minha Pod Go da Line 6, porém minha simulação de amp será substituída pelo Tonex. E como ele entrará na cadeia através do FX Loop desse processador, eu preciso ter a opção de reposicionar nessa cadeia o elemento adicionado pelo FX Loop. Então eu vou montar meus presets considerando o Tonex como meu amp e os demais efeitos posicionados conforme eu sugeri anteriormente. Vou considerar 3 diferentes exemplos aqui, ok? Primeiro, aquele drive que nós usamos nas bases e que pode ser empurrado com um boost e também trazer a adição de delay para solos com bastante compressão. Nessa segunda situação, eu vou usar um clean com a adição de coros, que será revezado com um drive do meu multi-efeito, mas dessa vez com um wah adicionado também. E por último, eu vou considerar o que equivale à troca de amplificador, trocando o preset do Tonex e também do meu multi-efeito, saindo de um clean com reverb para um lead com coros e delay, que não seria possível a partir do mesmo amp. Uma observação importante aqui é que se você mantiver os efeitos na cadeia de acordo com o sugerido agora há pouco, você pode usar o Impulse Response ou simulação de gabinete do próprio Tonex na posição em que ele estiver na cadeia. Isso não trará nenhuma diferença indesejada no resultado final. Leve também em consideração que a grande maioria das situações ao vivo que você já presenciou e apreciou foram geradas a partir de um único amp no palco, com seus vários canais, claro, mas não através de 10 diferentes amplificadores que se revezavam. Então seja sábio quando for associar o Tonex ao multi-efeito. E não se esqueça dos exemplos de sucesso que você conhece, que mesmo com setups relativamente simples, trazem sons de guitarra fantásticos.
É isso, pessoal, espero que esse vídeo possa ajudar vocês nessa associação entre tecnologias. Lembrando que tudo isso é feito considerando a forma como as coisas ainda funcionam no mundo analógico. A teoria por trás e a forma como o sinal é processado obedece os mesmos princípios de sempre. Obrigado mais uma vez pela atenção com o canal e até o próximo vídeo.